Olá, graça e paz. Vamos para o sexto dia de 21 dias de jejum, propósito e oração. E a mensagem desse sexto dia é: quem ama, serve. João 21 vai dizer assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus a Pedro: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Meu irmão e minha irmã, vivemos em um tempo de muito egoísmo, como nunca antes na história. As pessoas só se importam consigo mesmas e sempre olham para situações sobre a perspectiva de um próprio benefício. Em outras palavras, o que eu ganho com isso? O evangelho que tem sido pregado só enfatiza o que eu posso ganhar, os benefícios que nós vamos ter, mas não fala de uma vida piedosa, que ama o próximo como a si mesmo. As pregações de hoje só enfatizam o receber e nunca o dar. A realidade da nossa sociedade pós-moderna é a preocupação apenas com os sentimentos, ou seja, se eu me sinto bem, eu faço. Caso ao contrário, não estou nem aí para os outros. Vivemos situações da mais completa falta de compromisso. E eu não digo isso
só para vocês, irmãos e irmãs que estão na igreja. Eu digo isso pensando e analisando todas as áreas. Vivemos uma situação das mais completas falta de compromisso em todas as áreas. E olhando para isso, nesse contexto, que nós vamos considerar o que lemos. Jesus aparece aos seus discípulos após ele haver ressuscitado. E ele estava ali em uma praia, quando eles, em um momento de muita frustração, um momento onde eles decidem voltar à pesca e após uma noite inteira de inúmeras tentativas, não havia conseguido pescar nada. E quando Jesus, ele ordena que lance a rede à direita do barco e essas ficam cheias de peixe, João, ele declara, falando que ele é o Senhor. Pedro, naquele momento, ele pega sua capa, como diz no texto, mas ele se lança às águas e vai ao encontro do Senhor. O que teria, meu irmão e minha irmã, passado na cabeça de Pedro naqueles momentos? Será que ele não teria se lembrado da primeira pesca? Quando Jesus também ordenou a ele e ele pescou? Quando algo muito semelhante não havia acontecido? Naquela ocasião, Jesus os chamou para serem pescadores de homens e eles deixaram a rede e seguiram a Jesus. Talvez Pedro tivesse tomado naquele momento por um sentimento de frustração, porque Jesus havia morrido. Ele não sentia e não sabia como fazer para pescar homens. E além disso, também havia negado o Senhor. Ele estava perdido, talvez sem saber o que fazer ou como fazer. Depois de terem jantado, Jesus tem uma conversa bem particular com Pedro, quando ele reforça o chamado de Pedro para ser discípulo, e é sobre isso que eu quero falar com você. Primeiro, eu quero que você pense nisso comigo. Qual é o principal critério para se tornar discípulo? E eu já logo olhando para esse texto, eu entendo. O principal critério para se tornar um discípulo é amar ao Senhor. Pedro, ele havia pisado na bola. Pedro, ele negou o Senhor Jesus. Aquele era um dos últimos momentos de Jesus com Pedro. Queria se tornar um dos principais líderes da igreja que estava nascendo naquela época. Entretanto, Jesus não lhe deu nenhuma instrução de como fazer, para onde ir, e não fez nenhum planejamento estratégico com Pedro. Jesus simplesmente fez uma pergunta: você me ama? Às vezes a gente fica esperando uma estratégia, esperando algo vir como uma revelação vinda de Deus para nós, só que a pergunta é bem simples. É Jesus perguntando para mim e para você: você me ama? Então a primeira coisa é entender que o principal critério para ser um discípulo de Jesus é amar ao Senhor Jesus. A segunda coisa, Jesus declarou que quem ama serve. Quando Pedro respondeu assim, de forma bem clara, afirmando que amava o Senhor, quando ele perguntou, Pedro, você me ama? E ele respondeu ali de forma positiva, afirmando que amava o Senhor. Então Jesus foi lá e falou com eles: então tá bom, Pedro, cuida das minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, aquele que me ama, aquele que ama o Senhor, deve fazer algo a partir daí, porque há um compromisso, há um propósito. Então, se você ama o Senhor, tem algo a fazer a partir desse amor, e é cuidar das ovelhas, é pastorear o rebanho, é cuidar de outras pessoas. Só que como vamos fazer isso, já que entendemos que existe um propósito? Primeiro, apacentando ovelhas. É isso que Jesus requer de cada um de nós, que nós possamos apacentar as suas ovelhas.
Vemos muitos querendo servir, mas não se importam com as ovelhas. Pelo contrário, muitos até mesmo usam e manipulam as ovelhas. Mais uma vez, Jesus perguntou a Pedro: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Também a gente pode olhar como servir ao Senhor, amando ao Senhor, além de apacentar ovelhas, também tendo compromisso. Muitos estudiosos dizem que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes para fazê-lo lembrar da tríplice negação que ele negou a Jesus há pouco tempo atrás por 3 vezes. Independentemente disso, Jesus quis enfatizar a seriedade do assunto, chamando a atenção para um compromisso, servi-lo, servir a Deus com compromisso. É impressionante o descompromisso de muitos crentes, negligentes à missão em que foi concedida, crentes que não querem compromisso, crentes que não querem compromisso com a palavra, crentes que não querem compromisso com Deus, crentes que não querem compromisso com o reino, crentes que não querem compromisso com a igreja de Cristo. E isso existe aos montes. Só querem os benefícios do Evangelho, mas não o comprometimento com esse Evangelho, tornando-se um rebanho consumista. Conduzem a sua vida e o seu ministério, quando fazem dessa maneira, de qualquer jeito, sem excelência, sem nenhum cuidado com o reino, com a igreja, com o rebanho de Cristo, com as ovelhas de Cristo. E também o que nós precisamos fazer para servir, e servir com excelência, a gente precisa se dispor ao sacrifício. No dia do seu chamado pastoral, Pedro ele foi avisado de que maneira ele poderia morrer por causa da glória de Deus. E agora, será que a gente está disposto a entender de Deus a forma que a gente vai viver, que a gente vai morrer para poder servir a Deus? Nós vivemos em um país, e glória a Deus por isso, que somos livres para falar do Evangelho, falar do Senhor. Entretanto, existem alguns lugares onde as pessoas são mortas apenas por terem uma Bíblia ou por pronunciarem o nome de Jesus. Mas, mesmo em uma situação confortável, eu penso que são poucos os que estão dispostos a se sacrificar, a abrir mão, a renunciar à sua própria vida em favor do Evangelho, de modo a cumprir a missão em que recebemos do Senhor. Olha o que a Bíblia fala da viúva que deu as moedas, da viúva de Sarepta de Sidom, que deu a farinha e azeite ao profeta, do jovem que deu 5 pães e 2 peixes como uma semente para a multiplicação, e Jesus operou. Olha o que fala sobre isso. A viúva, ela deu tudo que tinha, aquelas 2 moedas. A viúva de Sarepta de Sidom, ela deu a farinha que ela tinha, o azeite que ela tinha para o profeta. O jovem, ele deu tudo que tinha, os 5 pães e 2 peixes. Todos se sacrificaram por um bem comum, para o reino de Deus. E eu concluo essa mensagem aqui dizendo algo e uma pergunta bem real e natural para você. Você ama ao Senhor? Você está disposto a servi-lo? Você está disposto ao compromisso? Você está disposto ao sacrifício? Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque quem ama, serve. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.